Olá, eu sou o Christian, sou cardiologista, aqui é a Bruna, que é nutricionista. A gente vai fazer um bate-papo sobre hipertensão. No dia 29 agora de setembro é o dia do coração, então setembro vermelho em função da campanha das doenças cardiovasculares. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa doença que é talvez a principal causa de doença cardiovascular, que é a hipertensão, né, Bruna? Isso, né? Lembrando que hipertensão é uma doença silenciosa e é uma das principais causas, então, de fator de risco para doenças cardiovasculares, como AVC, infarto. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre as principais causas, né? Sintomas, diagnóstico, medidas farmacológicas e não farmacológicas para controle de hipertensão. Bom, assim, primeiro o que é hipertensão, né? Hipertensão se define pela medida de consultório, da pressão maior do que 14/9, tá? As medidas em casa, elas são até menores para a gente considerar hipertensão, geralmente 13/8 pela última diretriz brasileira, tá? Embora se saiba que medidas já a partir de 12/8, acima de 12/8 em casa, já são medidas um pouco altas e requerem algum cuidado ou alguma atenção. Mas o diagnóstico realmente é estabelecido com pelo menos 2 medidas de consultório, tá? Em dias separados, não pode ser no mesmo dia, em que a pressão está maior ou igual a 14/9. Tá? E a hipertensão, na maior parte das vezes, é uma doença que é geneticamente definida, ela é uma doença hereditária, então na família tem pessoas que têm hipertensão, mas o ambiente, os fatores ambientais, os hábitos de vida, eles são muito importantes, né, Bruna, para desenvolver essa doença. Exato, então a gente tem que ter uma série de cuidados, né, em relação ao estilo de vida, à mudança de padrões alimentares, assim. E hoje a gente tem a dieta DASH como um padrão, né, alimentar para controle de hipertensão. Mas além desse padrão alimentar DASH, que é uma dieta basicamente com restrição de sal, com restrição de sódio, onde entra muito a questão de reduzir consumo de sódio, de alimentos industrializados, como embutidos, enlatados, conservas, né? Que a gente sempre tem que lembrar, né, de fazer a leitura dos rótulos para que a gente tenha uma noção do quanto de sódio tem. Além disso, né, hábitos importantes como redução de gorduras saturadas, né, não só para questões de pressão, mas de saúde cardiovascular de uma forma geral. Também a questão de inclusão de alimentos ricos em cálcio, ricos em fibra, uma porção adequada aí de 4 a 5 porções de frutas e legumes e verduras por dia. Lembrando também, né, sempre da importância do exercício físico, aliado a um hábito alimentar saudável. Lembrando que a gente tem que, né, que as diretrizes recomendam em torno de 150 minutos de atividade durante a semana. Isso fracionado em 4, 5 vezes, conforme tu conseguires se organizar. Além disso, né, a gente tem também medidas farmacológicas, né, que a gente alia, né, as medidas não farmacológicas para um melhor sucesso no tratamento. Isso é. Muitas vezes simplesmente a atividade física, a redução do consumo de sal, a questão da dieta DASH, às vezes não é suficiente, né? A pessoa acaba desenvolvendo hipertensão. E aí é muito importante que procure um médico, enfim, que se faça um check-up cardiovascular para que se identifique e se possa iniciar o tratamento. Então, uma vez estabelecido o diagnóstico, é fundamental as medidas não farmacológicas que a Bruna citou, né, para ajudar a prevenir e até o tratamento inicial da hipertensão, tá? Mas muitas vezes vai precisar de medicamentos, tá? Então, alguns sinais assim que o paciente pode ter quando está hipertenso: dor de cabeça, tontura, falta de ar, muito cansaço, dor no peito, são sintomas que podem aparecer, mas geralmente aparecem quando a pressão já está muito alta, tá? Na maior parte das vezes a doença é assintomática e é importante por isso medir a pressão para poder descobrir a hipertensão, senão acaba não descobrindo. E aí então, nesse sentido, check-up cardiovascular, consulta médica regular ou mesmo aferir a pressão em casa é importante, tá, para esse diagnóstico. Uma vez estabelecido o diagnóstico, se tenta então as medidas não farmacológicas para tentar reduzir a pressão. Se isso não for suficiente, se inicia com medicamentos. Existe uma série, né, de medicamentos que podem ser usados. Existem medicamentos que se usam mais em idosos, mais em pessoas jovens, gestantes, existem medicamentos apropriados. Então, um médico que vai avaliar vai conseguir identificar qual que é o melhor medicamento, qual que é a melhor estratégia, né, aliado, claro, a melhores hábitos de vida para poder tratar essa hipertensão.
O álcool ele acaba aumentando a pressão, o cigarro é um fator de risco adicional para a pressão, o diabetes é importante manter controlado, também faz parte, tá? Porque a questão da pressão não é só a medida da pressão. Quando a gente controla a pressão, a gente reduz risco de AVC, risco de infarto, risco de insuficiência renal, com necessidade de diálise, inclusive. Então, a maior parte das doenças cardiovasculares são prevenidas quando a gente reduz a pressão. Isso, e lembrando, associado a tudo isso, né, a questão de manter um peso adequado dentro de um IMC de normalidade. Claro, se a gente adotar todos esses hábitos, né, de vida, seja de alimentação, seja de exercício, seja de uma aferição adequada de pressão para a gente ter esse diagnóstico, manter um peso adequado dentro da faixa de IMC de normalidade até 25 contribui também para o sucesso do tratamento e também de uma forma como uma questão de prevenção. Sem dúvida. Então, resumindo, né, para a gente controlar a pressão, fundamental, a dieta adequada com pouco sal, tá, e rico em cálcio, exercício físico regular, pelo menos 150 minutos por semana, né? Controle do peso, IMC no máximo 25, então manter o peso sob controle, tá? Não fumar, manter o diabetes sob controle, diminuir industrializados e gorduras saturadas, né? E cessação do tabagismo, né? E também de uma forma geral o controle de álcool. Redução de álcool, isso aí. 95% das vezes a hipertensão que a gente chama de hipertensão essencial, tá? Que é a hipertensão primária, que ela não tem uma causa específica, tá? Que é aquela hipertensão da maior parte das pessoas. A hipertensão que é geneticamente determinada, tem uma base hereditária e que tem associação com o ambiente. Consumo elevado de sal, sobrepeso, mas existe 5% mais ou menos das vezes a hipertensão ela tem uma causa específica, tá? Existe um diagnóstico por trás da hipertensão. Nesses casos ela tem cura, tá? Mas isso é 5% das vezes. 95% das vezes ela tem controle, mas não cura.